um prazer ter você aqui com a sua audiência. Seja muito bem-vindo no nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho aqui o prazer de trazer para você, nessa nossa manhã de sexta-feira, um convidado que vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o líder bom pastor. Mas ele vai trazer esse tema não simplesmente pelos relatos, né, históricos, não, mas sim pela sua prática de vida, pela sua realidade de trabalho. Porque muitas vezes a gente acaba se confundindo, né, trazendo aquela questão, né, da humanização dentro de uma empresa, é uma questão de fragilidade, é uma questão que eu vou não trazer resultados porque eu preciso ser mais impositivo, preciso ser mais ali, né, autoritário, mas essa questão de humanização é uma questão ali, né, para os bonzinhos, não é isso. Onde Filipenses 2:4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando a gente tem esse pensamento, a gente vai trazer aqui uma gestão muito mais sustentável, onde a gente realiza essa transcendência. A transcendência não fazer somente para mim, mas também em prol dos outros. E esse tema que nós vamos conversar nessa manhã de sexta-feira vai ser exatamente trazendo esses pilares de ter uma vida baseada em princípios e valores que estão colocados naquilo que você acredita, que estão ali na sua fé, nos valores, principalmente cristãos. E é esse ponto que nós vamos abordar nesta manhã. E assim, se prepare aí, vai compartilhando dentro das suas redes sociais o link da nossa Web TV Fraternidade São João Paulo II, para que também outras pessoas possam acompanhar esse tema tão interessante já nesse início de ano, para que a gente possa ter novas perspectivas e propósitos também espiritual na nossa gestão, na forma da nossa atividade de trabalho. Então, compartilhe aí, que eu já estou chamando o nosso convidado de hoje. Muito bom, agora sim tenho a alegria de ter aqui um grande amigo para falar conosco, o Augusto Cater, carinhosamente reconhecido aqui como Guto. Ele é agente literário, diretor de comunidades no CIS Brasil, diretor de eventos no Instituto Brasileiro de Marketing Católico e instrutor na Mastermind. Guto, uma alegria imensa ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Randes. Muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo nessa audiência maravilhosa. Um abraço a todos os envolvidos nesse projeto tão bonito e parabéns aí, Randes, pelo lindo trabalho que vocês estão desenvolvendo. É uma alegria estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre o líder bom pastor e falar sobre liderança. Se você é empreendedor, empresário e gosta desse tema, é hoje que a gente vai conversar bastante sobre isso. Excelente, Guto. É uma alegria nossa aqui ter você, né, um profissional de tão alto gabarito, falar desse tema. Já atuamos, né, em alguns projetos dentro do CIS, a His Way at Work também, onde eu tive essa oportunidade de assistir a sua palestra sobre o líder bom pastor e não poderia deixar de trazer esse tema tão relevante para os empresários e líderes em qualquer área de negócios. E por isso, você que está nos assistindo, você já viu só como vai ser a nossa pegada aqui dessa manhã de sexta-feira. Então, vai compartilhando o link da Web TV Fraternidade São João Paulo II para as pessoas das suas redes de contato, para que também possam acompanhar essa entrevista que será sensacional. Agora, antes de falar dessa liderança aí, né, cristã, do líder bom pastor, Guto, comente um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você realiza dentro do CIS, dentro do Instituto Brasileiro de Marketing Católico, também como agente literário e como instrutor da Mastermind. Comente um pouquinho para nós aí Vamos lá, da sua pegada. essa vida 4 em 1, né? Como é que a gente faz para ter 4 funções, né? Pessoal, como muitos aqui conhecem, quando a gente é um empresário, quando a gente tem um certo destaque dentro das áreas, a gente é convidado a compor diretorias e desenvolver projetos maiores. Eu tenho a minha carreira há 25 anos no mundo dos livros. Eu comecei numa primeira editora, a Editora Ave Maria, aí no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Eu comecei ali fazendo meu trabalho, do meu primeiro emprego,
mas sempre trabalhando na área de comunicação, de marketing, e o mundo dos livros me encantou, me apaixonou. Desde muito cedo eu fui entendendo como isso funcionava, me apaixonando cada vez mais por esse mundo, e há 25 anos eu atuo no mercado literário. Depois que eu saí da editora Ave Maria, passei um tempo na editora Santuário, no Grupo Santuário, fui por 8 anos vice-presidente da Associação Nacional de Livrarias até dezembro de 2015, quando eu aprendi muito e trabalhei com uma categoria, uma classe, que é a classe dos livreiros, e tanto me Certo. ensinou, sou grato até hoje. E a partir daí, a partir de 2016, eu comecei a representar alguns autores junto a editoras. O que o agente literário faz? Leva os livros até os autores, até as editoras até os autores, para fazer nascer novos livros. Então, esse é o meu papel, essa é uma função que eu exerço até hoje. E eu Certo. também tenho uma ferramenta de trabalho e trabalho muito forte com os treinamentos de alta performance da Mastermind. A Mastermind é uma escola de negócios, uma escola de negócio americana com sede em Indiana, nos Estados Unidos, onde a gente Ok. trabalha o desenvolvimento humano, liderança, inteligência pessoal, comunicação, por meio de treinamentos de alta performance. O grande mentor da Mastermind, o fundador, foi Sim. Napoleon Hill, uma figuraça também no mundo do comportamento. Ele trabalha com a questão comportamental na alta performance. E a partir Excelente. daí, foi justamente de um encontro mastermind com 4 empresários católicos que estavam fazendo treinamento comigo, e a gente falou, vamos Sim. fazer um almoço aí, tá junto, mantendo vivo esse mastermind, agora pensando como ser cristão no mundo dos negócios, e a gente começou a reunir lá Ótimo. 4, 5 executivos, e depois de uns 6 encontros, encontramos o Alexandre Peixoto, que é da Syncro, que é do movimento do CIAS há muito tempo, e ele, então, trouxe para nós um orientador espiritual, o Padre Marcelo, e aí a nossa história dentro do CIAS começou. Hoje eu sou diretor de comunidade do CIAS Brasil, trabalhamos junto em parceria com a Rizue at Work, numa parceria fantástica, linda, porque nos complementamos, e, Exato. além disso, sou diretor de eventos no Instituto Brasileiro de Marketing Católico, esse sim, para trabalhar dentro da própria Igreja Católica, na acolhida, nos projetos, que esse meu pai, o Cater Filho, ele é o diretor executivo, diretor-geral. Então, posso dizer para você que essa é uma missão Sim. de pai para filho, e que eu Perfeito. ajudo meu pai nessa grande missão. E é esse mesclado de coisas que me faz o Guto, que tem uma Uhum. atuação no mercado de trabalho, mas tem uma conduta, uma postura que sempre está ligado a aonde eu sou diretor, a esses valores, aos princípios que eu acredito e trabalho para propagar. Excelente, Guto. Nossa, olha só, gente, olha que quantas aí, né, multifacetas profissionais e que são todas integradas. Isso foi muito bacana você colocar brevemente, né, a sua experiência de vida profissional, porque dá com toda certeza a gente ser cristão no nosso ambiente de trabalho, né? Porque quem sacrifica valores prejudica resultados. Então, quer dizer, não vou deixar de exercer, viver aquilo que é importante, são os meus valores, porque eu estou numa empresa e que ela coloca outros tipos de condutas. Então, é uma questão que eu tenho que analisar. É isso que eu quero para a minha vida? Né? Então, você falou muito bem, a sua missão de vida, e vem trazendo isso de pai para filho, vai colocando isso em geração, e esse é o exemplo, né? E esse é um exemplo também de um líder, porque muitas vezes se confunde no mundo corporativo que o líder é aquele que tem um cargo específico. Ora, gente, né? Não é, a liderança não significa cargo, não é uma posição dentro da empresa, mas sim é uma profunda influência na vida das pessoas. E aí, Guto, eu já pergunto para você, como você enxerga, então, essa liderança corporativa alinhada com a vivência cristã? Como que isso Excelente pode pergunta. acontecer? Foi da vivência cristã no mundo dos negócios que um contador, um dono de uma construtora, um dono de uma empresa elétrica, de parte eletrônica, e um produtor de uma banda católica se reuniram para entender como é que a gente pode vivenciar na nossa vida profissional o cristianismo. Como é que a gente pode
trabalhar isso? Como que a gente pode ser mais atuante dentro dessas áreas? E começamos a fazer os encontros para conversar sobre vivência. E é interessante que quanto mais a gente aprofunda e a gente estuda isso, mais a gente vê que há uma conexão, há uma ligação. A questão é a qualidade do serviço de uma liderança cristã, a modelo do Bom Pastor, que já vamos falar mais uma vez aqui para frente, é tão boa e é tão fantástica que ela assusta muitas vezes as pessoas. Quer ver, Hans? Sim. Quem é que não se lembra até hoje da maneira como Jesus conduziu os seus discípulos? Poxa, mais de 2000 anos de história e essa imagem, essa força dessa liderança é muito grande. De um lado, nós temos uma cultura imediatista. Nós temos aquela luta pelos resultados imediatos, aquela procura que nos leva a pensar o tempo todo que nós estamos errando quando humanizamos a nossa gestão. Não, está sendo muito bonzinho, isso aí não vai dar certo. Não, imagina. Sim. Lá, quando a gente olha aquilo que ficou, aquilo que é perene em liderança, a gente vai se recordar de algo de 2000 anos atrás. E a gente pode ir avaliando um pouco mais, aprofundando, lendo livros, entendendo os modelos de liderança, vendo como em todas as lideranças que passam gerações estão presentes os valores. Então, por que a gente tem ainda no mundo de hoje uma gestão autoritária, na base da força, imediatista? Porque existem pontos que não vale a pena, dentro dessa nossa cultura, dar sustentabilidade. Por exemplo, se a gente for imaginar hoje a carreira de um jogador de futebol ou de um time de futebol, Ok. as carreiras são muito relâmpago. Eles querem chegar, já ter um super salário, fazer a vida deles ali em 10, 12 anos Ir de para a atuação. Europa? Vai para a Europa, vai para a China, se preciso for, vai para a É. Arábia. E aí você fala, como é que eu vou criar uma liderança baseada em valores que vá ser para sempre? Se nessas mudanças de time para time, muita gente ganha nas valorizações e desvalorizações dos passos dos jogadores. Sim. Alguns segmentos eles não são tão favoráveis a uma liderança de sustentabilidade, porque o próprio negócio em si não prevê uma sustentação de vários anos. Prevê aquele imediatismo. Estão de acordo com a cultura que a gente vive hoje, imediatista. Agora, os sinais do tempo, a própria natureza, a ecologia mostram para a gente que essa visão imediatista ela tem um preço a ser pago no longo prazo. E se a gente for analisar o caso de grandes empresas que vieram a falir, que mudaram, muitas você vai ver erros de gestão que foram muito mais baseados naquele imediatismo, sem olhar o passado, não dando muita bola porque aconteceu para trás, sem projetar o futuro. Empresas que ficam só nesse presente imediatista, elas tendem a ser como uma árvore com raízes rasas. E quanto mais se aumenta a copa, porque são ali os resultados visíveis, aparentes, Sim, se você não perfeito. aprofundar a raiz, o vento vem e derruba. Então, é dentro Perfeito. dessa perspectiva que eu entendo que a liderança, mesmo do mundo corporativo, sem se dizer de uma liderança de uma empresa católica ou isso, aquilo, ela tem links valiosos com os valores cristãos. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais que, por meio de valores cristãos, nós conseguimos dar sustentabilidade ao nosso crescimento. Como a semente de mostarda, lá na parábola, que se torna uma grande árvore frondosa, desde que regada e cuidada. É assim que eu vejo essa Muito bom. conexão, viu, Rony? Excelente, Guto. Olha só que interessante, né? A gente sabe, por trás de uma marca forte, existe uma cultura organizacional muito forte. Isso você vem trazendo. E a cultura organizacional, ela é feita por pessoas.
Então, se eu quero essa sustentabilidade do negócio na minha empresa, você que está nos assistindo aqui, né? Início de ano, sempre é importante a gente traçar algumas perspectivas também, pessoais e espirituais. E por que não você já começar a traçar uma perspectiva, você que ainda não fez o seu propósito desse ano, traçar uma perspectiva espiritual, sendo desenvolver mais, né, vamos dizer assim, aprimorar mais uma liderança cristã na sua equipe. Você não precisa ser dono de uma empresa, você não precisa ser gerente de uma organização, não precisa ser diretora de uma grande multinacional dentro das suas atividades. É pelo simples que a gente faz grandes coisas. E nesse ponto, desse simples, a gente tem vários exemplos de líderes que trazem exatamente dentro da sua simplicidade, né, grandes feitos. E aí, Guto, comente quais líderes que você poderia aí nos trazer que você admira e por que você os admira? Uau, essa também é uma boa pergunta, Hans, porque às vezes as pessoas veem qual é a sua grande referência. Esses tempos eu vi lá no Instagram um quadrante com 9 imagens. Sim, Dessas imagens a gente tinha ali o Trump, a gente tinha o Barack Obama, a gente tinha ali perfeito. Ayrton Senna, a gente tinha Abílio Diniz, a gente tinha várias figuras e teve uma que me chamou atenção. A única Ok. mulher daquela foto era a Madre Teresa de Calcutá. E dizia assim: qual é o seu grande modelo de líder? Se você pudesse ter Uhum. um mentor por 5 anos, quem seria o seu mentor? Uau! E nessa hora, a escolha, ela bate, você olha todos aqueles ícones e fala: bom, talvez eu gostaria de ter uma conversa com todos eles. Gostaria sim Ok. de me ter uma mentoria. Mas o que mais Sim. me chamou a atenção foi a Madre Teresa de Calcutá, porque é alguém que trabalhou incessantemente por algo que agora Santa Teresa de Calcutá, né? Sim. Por algo que ela, mesmo realizando muito, via que sempre tinha mais a ser feito. Padre Joãozinho, querido Padre Joãozinho, um amigo também, tanto da minha família, meu amigo, já escrevendo, também tivemos a possibilidade de publicar alguns livros, principalmente na editora Santuário juntos. Ele Ótimo. dizia para mim assim, que ele escreveu sobre Madre Teresa na editora Planeta, e eu estava acompanhando esse processo desse livro também. Ele dizia: Santa Teresa, ela morreu na penumbra, não se sentindo amada por Deus. Ela dizia: tanto que eu fiz tudo que eu fiz, ainda tem tanta pobreza, tanta coisa, porque o senhor não deve me amar. Não é Sim. possível. Ou seja, é aquela sensação de algo inacabado que pode ser melhorado constantemente. E dado toda a sua força, seu legado. E quando eu olho aquilo, eu imediatamente escolhi: nossa, é a Santa Teresa de Calcutá que eu gostaria que fosse minha mentora. Mas daí você fica pensando: puxa vida, e se eu falar para as pessoas que eu gostaria de ser mentorado por ela, o que o cara que vai ser mentorado pelo Ayrton Senna diria de mim? O que aquele que Uhum. gosta do Barack Obama vai dizer de mim? E aí você começa a entrar, Silvio Santos estavam lá, né? Sim. Naquela questão. Mas espera aí, aonde está o meu objetivo principal? Napoleão Hill diz que a gente precisa ter um objetivo principal bem definido. Se o meu objetivo principal bem definido está no curto prazo, ou até no que a gente chama de médio e longo prazo, mas terreno na Terra, com certeza não seria Madre Teresa de Calcutá que eu teria escolhido. Mas se o seu objetivo está lá, além, como diz, né, muito bem colocado aí o retorno sobre o investimento, o ROI, que É, a gente é. fala, dentro do aspecto espiritual transcendente, muitas figuras que lá estavam como ícones da alta performance, mas perdem de lavada para o que foi Madre Teresa de Calcutá. Onde está Perfeito. o foco do seu primeiro milhão? Você quer o seu primeiro milhão numa conta bancária lá, ou você está batalhando pelo seu primeiro milhão em bênçãos e graças e talvez até não recebidas, mas oferecidas? Quantos a gente tem oferecido diariamente pelo outro?
E aí não só pelo outro ali da instância da pobreza, onde atuou Santa Teresa de Calcutá, Sim. mas também onde atuou a irmã Dulce, mas também no microambiente, lá na tua empresa. Como é que está o teu olhar de pastor? Como é que está o teu olhar para o seu liderado, para as pessoas que lá estão? Então, eu diria, Madre Teresa de Calcutá, uma grande líder que me deixa grandes exemplos. São José, antes mesmo de falar de Jesus, eu gostaria de dizer São José, que é um líder que ele ensinou pelo exemplo e no silêncio. E se hoje o mundo reverencia Jesus Cristo, aquele menino aprendeu com alguém a ser o ser humano incrível que era. Então, eu coloco São José nessa lista. Obviamente, Jesus Cristo falando aqui. E dentro do espaço também que não seja do religioso, eu gosto muito de... Até tem o livro dele aqui, o Endurance, do Shackleton, que é um dos caras que eu mais falo quando Sim. falo sobre liderança. Ele que teve uma expedição lendária aí Olha aí, nos anos legal. de 1915 a 1918, e ele guiou muito bem as pessoas que estavam naquele barco que naufragou no Polo Sul, e ele conseguiu trazer todos de volta com vida. Então, assim, por incrível que pareça, eu poderia citar inúmeros outros líderes do mercado. Uma das coisas que Sim. eu mais falo dentro do nosso treinamento, as pessoas falam, não, porque o Steve Jobs é maravilhoso, porque fulano, ciclano. Primeira coisa Sim. que eu digo, será que se eles voltassem e pudessem escolher o que eles gostariam para a sua própria vida, será que ele escolheria as mesmas coisas? É muito fácil a gente dizer assim, não, o Steve Jobs é um exemplo de vida. Cara, ele pode ser um exemplo de inovação, disso, aquilo, aquilo outro, mas a pergunta que é além, é além. Exato. Será que ele tomaria as mesmas decisões? Tem um texto dele, que eu nem sei se é de fato dele, mas atribuído a ele, que circula pela internet, Uhum. que é muito valioso. Nos dias finais, uma reflexão que ele faz de tudo que ele fez da vida dele. Então, se a gente sai da instância imediatista, Randes, e vai para a instância do eterno, a nossa referência de liderança muda. E eu acredito que é isso que diferencia os líderes cristãos, o líder bom pastor, do modelo de liderança tradicional. É que ele consegue enxergar além do imediato, além do primeiro bilhão na conta bancária. Ele consegue enxergar onde muitos sequer vão enxergar. E é isso que a gente deve preservar. Os valores cristãos, ele não seguem apenas as regras daqui, da terra. Ele pensa no que gera salvação, no que gera a santidade, no sentido mais simples da palavra, de Certo. fazer pelo exemplo. Exatamente, Guto. Você trouxe um tema que a gente, inclusive, conversou com num outro programa, com o Ricardo Funari, falando sobre o empreender com sentido. Então, para quem não assistiu o programa, já fica a dica aí. Foi o último programa de 2021. É isso aí. 2021 com esse programa. Funari, uma pessoa querida, que eu deixo meu abraço, meu carinho, e meu Grande amigo colega da nosso. diretoria do CIES, né? É isso mesmo. E ali ele comenta bastante sobre essa transcendência, porque muitas vezes essas referências que você trouxe aqui de líderes que tiveram sim o seu marco histórico, fizeram né, a sua jornada mas tiveram a fama. Muitas vezes a gente confunde a questão da fama. Eu me referencio a esses líderes porque eles tiveram fama. Mas a questão é o seguinte, né? A gente tem algo muito maior. A fama, se vier, é uma consequência daquilo que a gente realiza de um sucesso. E aí, Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, ele dizia o seguinte, né? Não busque o sucesso. Enquanto você estiver buscando sucesso, ele vai estar cada vez mais fugindo de você. Faça as coisas simples, faça aquilo que você precisa realizar, faça aquilo que está à sua ali, né, disposição, os recursos que você tem, vai trabalhando, porque esse sucesso, com o tempo, ele vai acontecer. Porque a gente quebra muito aqui a questão de Maquiavel, né? Os meios justificam os fins. Não, não Nossa justificam. sociedade atual hoje vive nessa sensação, né?
Exatamente, quando se fala de liderança, vou fazer isso, vou ser esse, né? Vamos dizer, o líder que não seria o líder, mas aquele, né, que vai o torturador, vai ser aquele inquisitivo muitas vezes dentro da sua gestão ali, pela sua forma bruta de lidar, e hoje a gente fala de comunicação não violenta, que até mesmo as empresas sabem que isso não gera resultado mais, e os bons, né, os talentos não aguentam. A gente está falando de várias gerações que estão dentro de uma mesma empresa. E falando dentro dessas gerações, né, porque a gente tem aqui diversos profissionais de áreas completamente distintas, de idades também bem distintas, como seria, então, fala um pouco mais sobre esse líder bom pastor. Não é utópico, não, a gente está trazendo umas questões mais aqui, né, cristãs e tudo mais. É possível fazer esse tipo de Eu digo liderança? que existem muitas maneiras de entender sobre o líder bom pastor. Uma muito interessante é buscar os textos do padre Kentenich, que é do movimento de Schanstatt, e que deixou aí um legado muito importante com o líder bom pastor. Líder bom pastor, ser o pastor das tuas ovelhas, é conhecer bem o teu rebanho, é conhecer bem a cada um. Agora, olha só que interessante. De nada me adianta querer ser o líder bom pastor ali no meu ambiente corporativo, se eu não estou conhecendo as minhas ovelhas dentro de casa. Uma das coisas que a gente mais enfrenta quando a gente conversa com o mundo corporativo, as pessoas buscam um treinamento mastermind para ter resultado de alta performance, é: olha, na minha vida profissional eu estou bem, mas quero dar uma guinada. Minha vida pessoal estou legal, estou fazendo meus exercícios, isso, aquilo outro. A gente pergunta, e a família como vai? Ah, vamos empurrando com a barriga. Vamos ler. Tá. E a sociedade? O que você tem devolvido para a sociedade, as bênçãos, graças que você tem devolvido? Ah, faz tempo que eu não faço muito por ela, né? Mas também, né, Guto, tem que garantir o nosso, né? Deus. Como está Deus? E a espiritualidade? Independente da crença ali, falando de Sim, espiritualidade, sim. as pessoas elas estão muito alienadas ao eu físico. Eu tenho que ter um corpão, tenho que malhar, tenho que ser bem-sucedido, tal, papapá, tem que estar magro, tem que estar forte, e preocupados com a performance na profissão, o quanto ganho, o quanto dá de resultado. Mas a hora que você vai avaliar a vida em equilíbrio, família, sociedade, espiritualidade, enquanto que outras pessoas que buscam equilibrar podem nem ser tão destaque na parte profissional, ou pode até não ter o corpo perfeito, não ter, mas sempre são procurados de tempos em tempos pelas pessoas para entender de onde vem sua felicidade. Eu não sei se já teve essa impressão, Hans, de conhecer Sim, alguém sim. que faz o trabalho social e vai para o meio desse mundão do Brasil real, que É, infelizmente não é o Brasil que está nas redes sociais, que infelizmente não é o Brasil que tem acesso à tecnologia como nós temos, mas quando a gente vai lá para o interiorzão e vai ver a realidade dura de cada um, você fala assim, caramba, com tantos desafios eles são tão felizes. Como eles conseguem? Por simples, por serem livres. Livres de uma pseudo-sensação de felicidade que nos aprisiona. Em 2016, fazendo um projeto chamado Rallyteca, nós visitamos o sertão do sim. Ceará e do Piauí e distribuímos 10 mil livros durante o Olha período aí, em que passava maravilha. por lá um rally naquelas regiões. Uhum. E aonde passava o rally, passava o caminhão de livro atrás e eu estava nesse caminhão distribuindo livros para comunidades indígenas, para pessoas pobres do sertão. E eu me recordo de Sim. uma cena onde a gente entrou na contramão num trecho que não deveria, e aí a hora que Ah, a gente foi chegando num ponto, começaram a vir motos ao contrário, vocês estão na contramão, vocês não podem estar aqui, aqui não tem passado. E a gente estava com uma caminhonete cheia de livro, ah, paramos no primeiro barraco, e eles falaram, agora vocês vão ter que esperar aqui 2 horas, porque vocês estão olha na só. contramão, não tem mais como vocês voltarem, que vocês vão atrapalhar, e não tem mais como ir, era por volta de umas 11h30. E aí a Ah, senhorinha falou, não, espera aqui, beleza, pode ficar tranquilo, que nós temos comida para todo mundo. Nós olha só. estávamos em 4 nessa Aham, comitiva, certo. e aí aquilo eu falei, caramba. E aí ela chegou, fez o arrozinho, tinha lá o feijãozinho, botou ali mais água no feijão, tinha os Aham, franguinhos, cada um ficou com uma coxinha, uma sobrecoxa ali do franguinho caseiro mesmo, aquele franguinho que é
cultivado lá, criado lá, o caipira, Aham. mas É. caipira do sertão. E ela chegou com um copinho de água e disse: olha, hoje nós podemos oferecer a água para vocês, porque temos uma Olha aí. cisterna e a gente consegue Uhum. filtrar a água e a gente vai poder fazer nossa refeição com água. E eles estavam felizes. E nós decidimos ali, pela liderança e a cabeça daquela moça, Sim, de que lá seria um ponto de distribuição de livros, deixar uma quantidade maior para que as pessoas buscassem lá como uma biblioteca. Cara, e a felicidade interessante. daquela mulher que recebia pessoas era de uma liberdade que eu não tinha jamais provado. A liberdade de chegar alguém Uhum. aqui na porta da minha casa hoje, falou: "Ó, tô com imprevisto, tem que ficar 2 horas". Eu falar: "Fica em paz, entra aqui, vem comer da minha comida e vamos aqui celebrar tomando um copo de água, um suco, o que quer que seja". Ela ofereceu o seu melhor. Exato. Aí o executivo que vai treinar com a gente não entende isso. Mas como pode haver felicidade com pobreza? É porque os valores dela não estão pautados aqui, né? Essa vontade de compartilhar, ela transcende. Mas olha que interessante, compartilhar é humano, porque nós somos seres sociais e coletivos. Exato. Então, tudo que nos distancia desse sentimento de partilha, ele fere a natureza humana. E está se tornando mais comum, mas é necessário muito investimento em mídia, em marketing, para que a gente seja individualista. Porque, pela nossa natureza, nós somos sociais, nós somos coletivos. Então, ela ali vivia a sua verdadeira essência humana. E é um pouquinho disso que eu tento trazer diariamente para a minha vida. Ontem a gente voltava, Randes, de uma pescaria, eu e meu filho, Sim, e a gente passou o dia inteiro pescando, voltou. Eu comprei um pacotinho daquele stick, o palitinho, o famoso sim, palitinho com sim. sal, que a gente adorava aquilo quando era criança, uma soda para ele. Daí eu parei no posto para abastecer, falei: "Você quer comer um salgado?" E ele falou: "Quero". E aí ele comeu um salgado, eu comi um salgado. No Aham. semáforo, 2, 3 semáforos depois, lá na cidade de Águas de São Pedro, Sim. um mendigo pedindo. Eu falei: "Filho, me dá o seu pacotinho do palitinho". Ele imediatamente entregou, eu entreguei para o mendigo e falei: "Olha, é o que nós temos aqui, tenha aí um bom proveito". Ele olhou para mim e falou: "Pai, depois você vai comprar outro para mim?". Eu falei: "Você já não comeu o salgado?". Ele falou: "É, eu comi, mas eu ia comer esse também". Eu falei: "Mas fique em paz, você está com a barriguinha de Tá. boa, não tá? Agora a gente deixou mais um assim, tá bom? Outro dia, em outra ocasião, a gente compra". E se tornou natural. Eu ainda parei e pensei: "Caramba, eu nem pedi para o Pedro". Mas eu não pedi para o Pedro por um motivo óbvio. Naquele momento, aquele mendigo chegou e eu tinha uma comida para dar. Era um palitinho, ele não é lá grande potencial nutriente, mas Sim, esse ex gesto ensina. Esse gesto, exatamente. ele vale mais do que eu ficar 2 horas falando para o Pedro sobre solidariedade. E isso está inerente na minha vida. Isso já faz parte da minha vida. Quando eu tenho a oportunidade, eu levo os lanchinhos que tem lá no Mastermind, falo: Sim. "Vou levar para os meus pobres", e aonde eu passo e vejo que tem alguém com necessidade, e às vezes eu desvio meu caminho para encontrar alguém. Se está faminto, se está com fome, come um lanchinho, um suco e uma salada de frutas. Nesse sentido, eu aprendi ali no Certo. Raliteca, na prática, o que que é partilha. Eu aprendo com a minha modelo de líder, Santa Teresa de Calcutá, agora Santa Dulce também, é a sermos humanos além das aparências, sermos humanos de Perfeito. forma essencial. Bom, o pessoal que está nos assistindo aqui já está vendo que, olha só quanta coisa, né, que a gente teve aqui de oportunidade de Sim. experienciar um pouquinho dessa vida, dessa vivência, de toda essa trajetória, né, do Guto aqui conosco. A gente já está chegando ao final, infelizmente, eu sei. Ah, né, o pessoal aí mandando as mensagens no chat e tudo mais, né, a gente sabe, né, mas com toda certeza nós não vamos esgotar, não é aqui a intenção de esgotar o assunto, mas vamos trazer o Guto num outro momento, com toda certeza. Mas antes da gente encerrar aqui,
Guto, eu queria, você falou muito bem, né, que a questão ali não basta ficar 2 horas falando, né, a fé sem obra ela é vã, né, então o Papa São João Paulo II dizia isso, né, então a fé com obra, né, então palavras emocionam, mas somente os exemplos arrastam. Essa era uma frase que a gente falava muito quando eu treinei os fuzileiros navais na Marinha do Brasil, que iam para as forças da ONU, então é exatamente essa liderança, né, que é pelo exemplo. E então, na sua opinião, qual que seria, né, o principal benefício, de uma forma assim mais sucinta aqui para nós, de liderar no exemplo de Jesus? Para mim, a palavra que resume o maior benefício de se liderar exemplo de Jesus é a coerência. A coerência conecta, a incoerência desconecta. Se a gente é coerente daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, a gente gera conexão. Um líder precisa ser coerente. Por isso, um líder precisa liderar a exemplo. E a exemplo de Jesus, que colocou todos os valores cristãos que partem ali dessa análise, dessa avaliação, para que a gente chame valores cristãos, mas são valores humanos antes de serem cristãos. Aqueles valores Sim, humanos estão na plenitude. E quando avaliamos a conduta de Jesus, ele também teve autoridade, ele também soube dizer não, ele também soube exigir dos seus compromisso, mas ele o fez de uma maneira muito humana. Portanto, quando optamos em liderar pelo exemplo, nós fazemos um contrato, um pacto com a coerência, e sim. é essa coerência que nos leva a ser bons líderes. E Hans, aqui eu quero deixar uma provocação para todos os que Ok, estão nos ouvindo. sim. Uma vez, falando sobre fidelidade no relacionamento, no casamento, um colega meu me questionou se eu não me sentia preso à fidelidade. Hum. E eu digo, eu me sinto livre de me prender naqueles valores que eu acredito. É claro que o compromisso da fidelidade, ele tem renúncia. É Exato. claro que, aos olhos imediatistas, ele aprisiona. Você não pode sair com qualquer um aí olhando. Mas eu sou livre para me aprisionar dos valores que eu acredito que são importantes. E é justamente essa liberdade que me faz ter uma conduta que me deixa aparentemente aprisionado, mas efetivamente livre. É o exemplo que vai nos conectar com as pessoas. Então, para deixar aquela dica, né, final aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o que você poderia deixar para nós nesse momento? Dentro desse Mas cenário de calma aí. Mas antes disso, aqui nós temos o nosso momento agora dessa dica. Ela vem com a nossa chamada da Breaking opa, News. Agora pegue sim. o Qual, caderno e a caneta e anote e essa, né? ouvidos muito atentos aí. Exatamente. Qual que seria essa dica, então, Guto? Diante de toda essa conversa desse cenário, se você quer ter resultados imediatos e seguir o que a maioria faz, esse imediatismo, use a liderança autoritária, saia falando daquilo que está na tua cabeça, daquilo que os livros estão te dizendo e simplesmente faça sem pensar. Agora, se você quer resultados duradouros para uma eternidade, se você quer deixar um legado nesse mundo, trabalhe com o exemplo e deixe a sustentabilidade da sua liderança liderando com valores e com princípios, a exemplo de Jesus, o bom pastor. Saiba olhar para tuas ovelhas e enxergar nelas o que há de melhor, porque é isso que o bom pastor faz. Ele sabe enxergar o que há de bom em cada um. E faça isso com sinceridade no teu coração. Eu tenho certeza que se nós tivermos como sociedade líderes, bons pastores, nosso mundo ele vai ficar muito melhor. Hans, eu tenho certeza que você Excelente. também.
Muito bom. lidera como um bom pastor, nos deixa um legado, seu livro é a maior evidência disso. Obrigado. Todo o trabalho que você desenvolve com a His Way at Work, que nós tenhamos aí muita força para colocar mais esse modo de Jesus de liderar em nossas empresas. É isso mesmo, nós nos esforçamos, é um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez. Excelente aí essa dica. E a gente, né, antes de encerrar, gostaria de falar com você que está nos acompanhando aqui, ajude a obra da Fraternidade São João Paulo II. Como você pode ajudar? Você pode ajudar tanto fazendo uma doação, que tem o QR Code aqui no nosso programa, ou também você pode adquirir produtos, artigos religiosos na lá no Instagram, que é FSJPII, Store. Você vai poder adquirir aí os produtos para não somente entender mais da sua transcendência espiritual que nós trouxemos aqui, mas também fazer a religar, né? Estar mais próximo das coisas do alto de Deus. E Guto, muito obrigado pela sua participação. As pessoas que quiserem, os empresários que quiserem participar da comunidade do CIS, a gente vai deixar aqui o contato também, né? Só rapidamente explicando o que a sigla do CIS, porque nós vamos trazer também aqui o grande amigo Alexandre Peixoto para falar sobre o CIS, mas o que significa essa sigla e como aí as pessoas que quiserem atuar tanto também, né, no Instituto Brasileiro de Marketing Católico ou dentro do CIS, como que seria, o que pode ser aí o contato, né? Como que podem atuar? Ele é um grupo internacional de empreendedores católicos de Schanstatt, mas ele não é exclusivo para pessoas que são do movimento de Schanstatt. Ele é mais amplo, tudo bem? Então, CIS é um grupo de empresários executivos, empreendedores schanstattianos, e que acolhe todo tipo de empresário que tem interesse em trabalhar os valores cristãos católicos dentro da sua essência. O Instituto Brasileiro de Marketing Católico atua dentro da própria Igreja Católica com as paróquias e dioceses com encontros de marketing católico, que acontece uma vez por ano. Esse ano aconteceu em agosto, por causa da pandemia. O 25º ano em que há 25 Como a gente está em anos... janeiro, a gente esquece da virada do ano, né? Em 2021, né? Agosto de 2021. Nós já estamos em janeiro, estamos fechando já, quase terminando janeiro aqui. Aconteceu em 21 e vai em 22. E mais uma, e dentro desse cenário, as pessoas, ele é aberto, as pessoas podem participar, podem visitar também o perfil do Instituto Brasileiro de Marketing Católico, ou visitar o site www.bmc.com.br. E para quem tem interesse, gosta dessa área de treinamentos comportamentais, pode procurar aí perto da sua cidade, no seu estado, o Mastermind, www.mastermindcampinas.com.br. É o nosso site. Se for só www.mastermind.com.br, se você não for da região de Campinas aqui, você também vai ter as informações e pode participar de um treinamento de alta performance, que vai trabalhar, sim, a alta performance para ter resultados imediatos, mas ele trabalha a vida em equilíbrio dentro dessas 5 saúdes humanas, segundo a OMS, que é a saúde física, pessoal, né, do familiar, profissional, social e espiritual. Então, conte comigo, conte com o CIS, que nós estamos à sua disposição para trabalhar o desenvolvimento e para que a gente esteja cada vez mais próximos da nossa essência. Excelente, Guto. Muito obrigado, a nossa produção já está colocando aqui os links aí que você já falou e também vai estar no crédito, no encerramento aqui do nosso programa. E falar em encerramento, nós já vamos nos despedindo. Guto, mais uma vez, foi uma alegria, foi um prazer muito grande ter você aqui no programa, né, trazendo para nós todo o seu conhecimento, trazendo toda essa vivência, né, principalmente aí, né, a sua realidade de vida, para junto e com toda certeza engrandeceu muitos aqui que estão nos assistindo. Muito obrigado, valeu e até aí uma próxima, com toda certeza, super convidado para uma próxima bate-papo. Até mais, um abraço a todos, Deus os abençoe. Amém, obrigado. Então você que está nos acompanhando, próxima sexta, encontro marcado às 8h30 no programa Gestão Empreendedora. Até lá, tchau, tchau, gente, obrigado.